Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, vamos fazer a questão 2 aqui da nossa avaliação de programação linear, que diz o seguinte: a gente tem aqui um problema que a gente vai ter que modelar, né? Depois resolver o problema utilizando o simplex, ele te dá aqui uma solução básica factível inicial, e em seguida fazer uma análise aí de sensibilidade, tanto em relação a uma parte da função objetivo, quanto uma parte aí de uma restrição, né? Bem, então vamos lá. Uma empresa, pessoal, fabrica os produtos P1 e P2. Na fabricação de P1, do produto 1, né, a empresa gasta 5 horas homem e 1 hora máquina, tá? Na fabricação do produto P2, ele gasta 3 horas homem e 1 hora máquina. A gente tem que considerar que as variáveis reais, não negativas, x1 e x2, denotam a quantidade fabricada de P1 e P2, respectivamente. É o que a gente quer descobrir, né? A empresa dispõe de 24 horas homem e 6 horas máquina. E o lucro dos produtos são R$100 por P1 e R$80 por P2, respectivamente. Determine, então, qual que é o modelo matemático que eu vou maximizar o lucro do meu negócio. E que é muito simples. Bem, se eu produzo x1 unidades do produto 1, eu lucro 100 vezes isso. Se eu produzo x2 unidades do produto P2, eu lucro 80 vezes isso. Então, eu tenho essa soma, né? De 100 vezes o que eu produzi do produto 1, mais R$80 vezes o que eu produzi do produto 2. Tá? Bem, isso tudo está sujeito a, né? Bem, o produto 1, ele gasta 5 horas, né? Homem, e produto 2 gasta 3 horas homem, só que eu só tenho 24 horas homem disponíveis. Já a máquina, eu gasto 1 hora para produzir o produto 1 e 1 hora para produzir o produto 2. Então, nessas 6 horas máquinas, basta eu ver a soma aqui de x1 e x2. Lembrando que x1 e x2 são maiores ou iguais a zero. Tá? E aí, matou o modelinho matemático, tranquilo. Segunda parte. Para o simplex, a gente precisa transformar esse problema na forma padrão. Então, esse problema de maximização vira um problema de minimização. E eu vou ter que acrescentar duas variáveis, que são as folgas das duas restrições. Então, eu tenho aqui x3 aqui acrescentado e x4 acrescentado na segunda. Tá? Então, com isso eu tenho, né, minimizar menos 100x1, menos 80x2, mais 0x3, mais 0x4. Sujeito a primeira restrição eu tenho 5x1 mais 3x2 mais x3 igual a 24 e x1 mais x2 mais x4 igual a 6. Né? Lembrando que todas essas minhas variáveis aí são não negativas. Tá? E aí a gente vai lá e vai executar o simplex, começando ali na solução inicial 0, 0. Com isso, x1 e x2 tornam-se variáveis não básicas, x3 e x4 são variáveis básicas. Minha matriz B é a matriz identidade, por isso ele é igual aí à sua inversa. Minha matriz não básica é 5, 1, 3, 1. Né? Meus custos básicos são 0, meus custos não básicos são menos 100 e menos 80, né? Relativos às variáveis, aos produtos 1 e 2, respectivamente. Bem, quem é XB? XB então vai ser 24 e 6. A função objetiva é 0, porque eu não produzi nada, né? X1 e X2 são 0. Então, com isso eu tenho já uma solução básica aqui inicial. Calculo aqui o meu lambda, tá? O meu vetor multiplicador simplex, deu 0, 0. Né? E calculando os custos relativos, eu tenho os próprios custos menos 100 e menos 80. Nesse sentido, x1 vai entrar na base, né? Porque ele é o custo menor aqui, ele é menos 100. Então, ele entrando na base, eu preciso saber quem sai. Calculo o vetor diretor, né? A direção simplex aqui. Eu tenho basicamente a inversa multiplicada pela primeira coluna aqui de n, que é a coluna relativa a x1. Logo, eu tenho que isso daqui vai dar 5 e 1. E o cálculo do meu passo, epsilon, é o mínimo entre 24 e 5, que é a solução, 24 dividido pelo 5 da direção simplex, ou 6 dividido por 1. Como 24 dividido por 5 é 4,8, então ele é menor do que 6, logo o x3 vai sair da base. Com ele saindo da base, a gente cai para a nossa segunda iteração. Quem é a nossa segunda iteração? Eu tenho aí
que o x4 entrou no lugar do... o x1 entrou no lugar do x3 na base, então o meu xb passa a ser x1 e x4, meu xn passa a ser x3 e x2, minha matriz B é 5, 1, 0, 1, minha matriz não básica é 1, 0, 3, 1, meus custos básicos, menos 100, 0, meus custos não básicos, 0 e menos 80, calculo a inversa dessa matriz B, porque é fácil de calcular, né? É 1 sobre o determinante vezes a troca de A com D e a troca de sinal da diagonal secundária. Então, com isso, né, eu tenho exatamente essa matriz inversa. Calculando XB, eu tenho que vale 4,8 para X1 e 1,2 para o X4. Com isso, a minha função objetivo é menos 480, né? Menos para o formato padrão e mais 480. Então, eu estou lucrando 480 com essa solução. Mas, calculando o vetor multiplicador simplex, eu tenho o lambda transposto, o custo básico, que agora é menos 100 e 0, vezes a inversa, isso dá menos 20 e 0. Com isso, o nosso custo agora relativo aqui às variáveis não básicas vai dar custo delas original, que é 0 menos 80, menos essa multiplicação aqui, que é menos 20 e 0, vezes a minha matriz N, e aí eu descubro aqui um novo custo negativo, custo relativo negativo. Esse custo relativo negativo significa que o segundo custo vai entrar na base. Então, minha variável segunda aqui da N é x2, né? Então, x2 vai entrar na minha base. Bem, logo, o meu y é b menos 1 vezes essa coluna, né? Então, a minha direção agora vai ser b menos 1 vezes essa coluna. Então, eu pego b menos 1 e multiplico pela coluna 3, 1. Com isso, eu tenho 0,6 e 0,4. Calculando novamente o passo, o menor passo é 3, que é da segunda divisão, logo o x4 vai sair da base. Então, o x2 vai entrar para o x4 sair. Nessa terceira iteração, pessoal, mesma coisa. Então, eu tenho xb, agora é x1 e x2, a parte não básica é x3 e x4. Minha matriz B é 5, 1, 3, 1. Minha matriz não básica é a identidade. Meus custos básicos são menos 100, menos 80. Meus custos não básicos são nulos. Calculo a inversa, matriz 2 por 2, muito fácil, que é exatamente essa. Eu tenho aqui, pessoal, que então a minha solução básica é 3 e 3 e o meu lucro é de 540. Tá? Então, perceba que eu melhorei aquela solução que era de 480 para uma solução que é de 540. Bem, o que mais? Então, eu vou calcular o meu vetor multiplicador simplex, acaba dando menos 10 e menos 50. Calculo os custos aqui não básicos, que dão 10 e 50. Bem, ambos positivos, o que isso significa? Que não tem mais como reduzir. A gente está no ótimo aí, tá? Então, a nossa solução ótima foi x1 igual a 3, x2 igual a 3, sendo que x3 e x4 são iguais a 0. E o valor dessa função objetivo é 540, o que respondia à questão 2. Já na questão C, ele fala, olha, faça uma análise de sensibilidade aí com relação ao lucro de P1. Bem, o lucro de P1, se a gente for olhar no formato padrão, ele é entre menos 100, né? Ele é menos 100. Então, eu vou criar uma perturbação aqui, sigma 1, nele, né? E aí, quando a gente volta para essa terceira iteração, onde que esse menos 100 vai influenciar? Ele vai influenciar no cálculo dos custos aqui. Porque os meus custos, eles têm que ser mantidos maiores ou iguais a 0, porque daí a gente vai continuar na nossa solução ótima. Então, eu jogo aqui, né, calculo de novo o vetor multiplicador simplex, que vai resultar exatamente nesse valor, menos 10 mais sigma 1 dividido por 2, menos 50 menos 3 sobre 2, sigma 1. Né? Então, perceba que a perturbação chegou no vetor multiplicador simplex. Quando eu calculo o novo custo relativo, eu tenho basicamente que esse novo custo relativo vai ser 10 menos sigma 1 dividido por 2 e 50 mais 3 meios de sigma 1. Os custos têm que ser mantidos maiores ou iguais a 0, porque se ele for menor do que 0,
significa que eu tenho uma nova solução, né? Com isso, né, cada elemento desse vetor tem que ser maior ou igual a zero. Primeira parte do vetor é 10 menos sigma1 dividido por 2 tem que ser maior ou igual a zero, o que implica que sigma1 tem que ser menor ou igual a 20. E no segundo caso, o sigma1 tem que ser maior ou igual a menos 100 sobre 3. Portanto, o meu sigma1 está entre menos 100 sobre 3, que é menos 33,333, e 20. Bem, mas quem é o meu custo original? É menos 100. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar menos 100 a sigma1, tá? E isso vai me dizer, olha, qual é a variação do custo relativo que você pode utilizar. Pelos cálculos, meu custo relativo do produto 1, se ele estiver entre menos 80 e menos 133,3, eu vou produzir dessa mesma maneira, ou seja, 3 unidades do primeiro item e 3 unidades do segundo item. Tá? Estando dessa forma, eu mantenho aí a minha produção. Beleza? Bem, qual que é a segunda análise de sensibilidade? Ele pede com relação às horas máquina, né? As horas máquina eram aquelas 6 horas. Será que se eu tivesse mais horas máquina, eu mudaria minha solução? Será que se eu tivesse menos horas máquina, eu mudaria minha solução? Então, vamos perturbar isso. Então, eu perturbei aqui, então minha variável B2, ela é 6 mais um certo ΔH2, tá? E aí eu quero ver esse ΔH2, o quanto que ele vai variar. Quando eu volto ali, de novo, na terceira iteração, eu tenho que o B, né, o valor aí dos termos independentes, ele vai afetar no cálculo do meu XB chapéu. E esse XB chapéu, a gente sabe, tem que ser não negativo. Então, esse cara tem que ser maior ou igual a zero. Com isso, eu recalculo ele. Pego a matriz inversa e multiplico pelo meu vetor B, já perturbado aqui, ΔH2. Bem, faço isso, né? E como eu sei que esse cara é maior ou igual a zero, cada elemento dele tem que ser maior ou igual a zero. O primeiro elemento me indica que o ΔH2 é menor ou igual a 2. Né? E o segundo me diz que o ΔH2 é maior ou igual a menos 6 dividido por 5, que é a mesma coisa que menos 1,2. Portanto, pessoal, eu tenho aqui ΔH2, tá? Que está entre menos 1,2 e 2. Tá? Logo, eu vou somar 6 ao ΔH2, porque daí eu tenho registrado o intervalo aí do meu valor independente 2, ou seja, a quantidade de horas máquina que eu tenho. Com isso eu tenho 6 menos 1,2, vai dar 4,8. 6 mais 2 vai dar 8. Tá? Bem, então o que a gente tem? Que se a minha quantidade de horas máquina for 4,8, estiver entre 4,8 e 8, eu vou manter aí a mesma solução básica, tá? Com x1 e x2 não básicos e x3 e x4 valendo zero, tá? Beleza, pessoal? E aí, claro, nesse caso eu acabo mudando, né, a quantidade de x1 e x2 porque a soma aqui vai dar entre 4,8 e 8, né? Por exemplo, se valer 4,8, eu provavelmente teria uma nova solução, né? Uma nova solução assim, eu estaria no mesmo vértice, né, mas numa solução diferente, porque essa soma aqui não pode dar mais 6, tem que dar 4,8 no primeiro caso, ou se ΔH2 for igual a 2, então eu tenho que 8 horas aí que dá para produzir também. Beleza, pessoal? Então, a prova era basicamente isso, tá? Segunda questão aqui, super tranquilo também. Um problema de programação linear aí com um modelo, né, onde eu tenho aí 2 restrições e 2 variáveis e dava para a gente analisar vários aspectos aqui desse problema. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.